Graça e paz. Convido a igreja a abrir a Escritura em Mateus capítulo 11. Estás fraco e carregado de pecados e temor? Foi um dos versos que nós cantamos agora há pouco. Seu coração está dorido, falta paz, consolação? Foi outro dos versos. Outro cântico nos leva a fazer a seguinte pergunta: você está, quem sabe, enfrentando a noite escura da alma? Está ansioso pela graça que sara e que só pode, e somente o Deus Pai, Filho e Espírito Santo pode dar? Há no ser humano um sentimento profundo de cansaço. Há no ser humano um sentimento profundo de sobrecarga. Eu já não aguento mais. Muitas vezes a gente liga no piloto automático e vai embora. Mas na verdade a gente passou muito do ponto em que a gente gostaria de ter pendurado a toalha. O mundo sem Deus, enfim, não reconhece isso. Isso não quer dizer que não exista. Um conhecido autor evangélico, um apologeta de grande envergadura, chamado Francis Schaeffer, estudando o pensamento pós-moderno e como a igreja pode comunicar a mensagem do Evangelho ao mundo, que já relativizou toda a verdade, vai dizer que as pessoas hoje aparentemente estão seguras na afirmação que elas fazem para si mesmas e encontram a base para isso na filosofia, enfim, nos movimentos culturais, na literatura, na poesia, na arte, de que Deus esteja morto. Deus não existe. Mas essa mesma sociedade que quer afirme que Deus não existe, quer afirme que Deus existe, mas não pode ser conhecido, que seriam os agnósticos, quer afirmem que, ora, Deus existe, mas vivam ou vivem como se Ele não existisse, e etc, e etc. Essa mesma sociedade que parece ter um completo desdém a respeito de Deus, é uma sociedade que na hora da angústia, na hora da dificuldade, na hora de, enfim, algo emergencial, corre para ser socorrido pelas coisas mais absurdas possíveis. Uma sociedade completamente racionalista, no momento do desespero, vai para um centro espírita, vai para um centro de macumba, coloca cristais na sua casa, enche de orações, e talvez algum amigo seu já tenha pedido oração para você algumas vezes. E você pensa, mas ele é ateu, o que ele está fazendo? Não fosse assim, a Badiânia, em Goiás, não estava tão lotado de gente do mundo inteiro atrás de uma pessoa que se dizia de Deus e na verdade era um completo cafajeste, na verdade era um completo usurpador, né, de um dom espiritual que na verdade a gente sabe de onde vem. Enfim, não é à toa que igrejas que não sequer abrem a Bíblia, que não sequer falam no nome de Deus, que nem sequer mencionam a necessidade de arrependimento, de conversão, de comunhão, estão repletamente lotadas, muito mais do que qualquer outra igreja bíblica. Esse desespero, esse cansaço, ele existe, mas ele existe também no nosso meio. Ele existe porque talvez você tenha entendido a necessidade de se arrepender e voltar os seus caminhos para o Senhor, mas você ainda não encontrou alegria nele. Então
então você também está desesperado. É um peso muito grande esse, de ter que se arrepender e não ter alegria no Senhor. Você vai buscar alegria em outras coisas. É um grande peso também você saber que Deus odeia o pecado, então você tem medo de Deus, tem medo de quebrar a sua lei, tem medo de ser pego em flagrante. Isso, no máximo, leva a um sentimento de autocomiseração, porque você odeia a si mesmo por ter pecado. Carrega uma culpa absurda, mas ainda não encontrou alento, ainda não encontrou esperança, ainda não encontrou alívio. Ser um cristão é um peso para você. E de muitas formas, eu poderia mencionar aqui muitas outras formas, mas talvez com essa breve introdução você já tenha se identificado um pouco. Em que área da sua vida você se sente cansado ou sobrecarregado? Quero ler com você o versículo 28 até o 30. Venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de espírito, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No tempo em que Jesus habitou entre nós, as pessoas já estavam cansadas e sobrecarregadas. Os pagãos completamente sobrecarregados do fato de fazerem sacrifícios infinitos aos seus falsos deuses, e esses deuses, ao invés de atendê-los, sempre pedirem mais e mais sacrifícios. O povo de Deus estava praticamente que envolto, dominado por uma série de escritos, de filosofias, de teologias que tentavam explicar a Bíblia sobre a ótica dos rabinos. E essa literatura rabínica dizia que eles tinham que levar um grande peso nas costas, ou seja, tinham que cumprir uma lista infindável de normas, de regulamentos e de leis, sem as quais eles não poderiam agradar a Deus. A ideia era o seguinte: já que você é um pecador, você precisa ultrapassar o peso dos seus pecados com o peso da sua obediência, com o peso das suas boas obras. E a verdade é, quem entre nós, ou quem entre eles, já naquele tempo, sendo honesto consigo mesmo, poderiam dizer que eram capazes de ultrapassar o peso dos seus pecados com o peso das suas boas obras? Este é sem dúvida um peso que ninguém é capaz de honestamente carregar, a não ser que você minta para si mesmo e diga: realmente eu sou bom, realmente eu sou uma pessoa excepcional, Deus me fez realmente um cara que ninguém é capaz de imitar. E talvez você até chegue ao ponto de agradecer em alta voz a Deus: obrigado, Senhor, porque eu não sou como aquelas pessoas que sentam daquele lado. Vou apontar para lá, tá bom? Obrigado porque eu não sou como eles, porque eu não sou pecador como eles, eu não sou publicano, eu não sou, uma prostituta, eu não sou um ladrão, um mentiroso qualquer. Obrigado, Senhor Deus. Então, em alta voz, você faz essa oração belíssima e vai para casa sem ser justificado, porque você pode enganar a você mesmo, mas você não engana a Deus. Mesmo dentro da igreja, nós estamos cansados, sobrecarregados. Jesus Cristo diz essas palavras que eu vou agora expor e explicar. Pouco após os seus discípulos voltarem de uma missão muito especial. O livro de Mateus não nos dá
precisamente esse contexto. Só que essas mesmas palavras são repetidas no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10, e o contexto é a missão dos 70. Jesus havia recrutado um grupo um pouco maior do que os 12 que já o acompanhavam dia após dia, 70 discípulos, e enviou de 2 em 2 para muitas cidades, esses 70 discípulos, e eles voltaram dando glória a Deus, porque até mesmo os demônios se submetiam à palavra pregada por eles. Então Jesus Cristo diz: obrigado, ó Pai, porque ocultaste essa verdade dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Jesus Cristo estava grato a Deus, porque o que havia cegado por gerações e gerações o seu povo, a saber, o falso moralismo, o legalismo e outros sistemas pseudo-religiosos, haviam cegado por séculos e séculos o povo de Deus. Mas agora aprove ao Senhor abrir os olhos, não dos escribas e dos fariseus, mas de pessoas simples e humildes, os quais, mediante a palavra de libertação em nome de Jesus, não podiam mais ser cegados por Satanás. Satanás finalmente estava preso. Satanás finalmente estava na coleira, não podia mais cegar as nações. Mediante isso, meus irmãos, Jesus Cristo reconhecendo que aquele fardo, que aquele peso, aquela sobrecarga que havia sido carregado por anos e anos, estava agora finalmente para ser removida. Dá uma palavra que o qualifica a fazer o convite que ele finalmente faz. Versículo 27, tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Ou seja, Jesus Cristo tinha plena autoridade para aliviar aquele que estava cansado e sobrecarregado. E ele promete então: eu os aliviarei, e por fim acharão descanso para a sua alma. Jesus Cristo promete alívio, Jesus Cristo promete descanso, Jesus Cristo promete um fardo que possa, enfim, ser carregado sem a opressão do legalismo, que, conforme Paulo nos explica em Romanos capítulo 3, somente apontava o erro, mas não apontava a salvação. Somente gerava culpa, mas não gerava esperança, não gerava o escape. Finalmente, eles estariam aliviados. E Jesus Cristo afirmou isso, porque ele sabia que ele próprio levaria a culpa dessas pessoas sobre si na cruz do Calvário. E então, ele faz 3 convites que eu gostaria nessa noite de expor a vocês. 3 convites, 3 imperativos que estão no texto. O primeiro deles, para aqueles que buscam alívio, para aqueles que querem encontrar o descanso da sua alma, Jesus Cristo diz: venham a mim, venham a mim. Parece uma coisa um tanto óbvia, vir a Cristo para ser salvo. Não é tão óbvio assim. Primeiramente porque, por mais que você esteja cansado, sobrecarregado, você talvez seja igual aquele motorista dirigindo de madrugada, que o sono já está batendo, já está pesado. Isso não é nenhuma indireta para a Anne, tá bom? E você só percebe que o sono, ele bateu realmente de uma forma incontrolável quando o carro sai da pista, né? Ou quando um poste te acorda, né? Muitos de nós não é capaz de reconhecer que está cansado e sobrecarregado.
A pessoa é capaz de mudar de igreja, sei lá, 3 vezes num ano. Ou ela é capaz de ir na segunda-feira, em uma, na terça, na outra, na quarta, na outra, e ela não encontra alívio em nenhuma igreja, até porque não é a igreja que vai trazer esse alívio para ela. Mas ela não é capaz de reconhecer isso. E quem não se reconhece perdido, não precisa de salvação. Essa semana eu vi um filme no Netflix, chama O Caminho da Fé. Eu não recomendo, perdi meu tempo. Conta a história de um pastor que começou a ser perseguido porque pregou uma heresia, uma besteira sem tamanho, que é o universalismo. E como uma heresia, ou seja, uma mentira, precisa de outra mentira para justificá-la, para cobertá-la, uma ovelha chega até ele e diz assim: pastor, eu estou perdido porque eu estou em pecado. Eu estou vivendo longe do padrão de Deus. Eu estou quebrando a lei de Deus, eu estou perdido. Eu sei que se eu continuar assim eu vou para o inferno. E esse pastor, que é um universalista, universalistas são aqueles que afirmam que todas as pessoas serão salvas no final. O amor sempre vence, é o lema deles. De uma forma, Deus não vai mandar ninguém para o inferno não existe. Então essa é a afirmação do universalista. Ele vira para aquela ovelha cansada, sobrecarregada, desesperada, e diz para ele assim: você não precisa ser salvo. Você não está perdido. Deus vai te receber do jeito que você está, do jeito que você é, né? Se aceite, não é aceite Jesus, se aceite como você é. E, enfim, é lógico que o filme não mostra para onde essa pessoa foi depois da morte, mas a Bíblia fala, né? Se fosse um fato verídico, a Bíblia falaria com certeza. Não é porque alguém está confiante no caminho que ele está trilhando, que quer dizer que ele realmente vai chegar onde ele espera. Ele precisa estar no caminho certo. Ele precisa estar no caminho certo, né? Principalmente os homens aqui, que não gostam de pedir informação na rua, né? Diz para a esposa assim: não, eu sei para onde eu estou indo. Ele está super confiante. Aí, depois de 2 horas, a mulher pede a paciência, baixa o vidro e ela mesmo pergunta, né? É importante você saber se você está no caminho certo. Não estar confiante não é o bastante. Então, se reconhecer pecador, se reconhecer indigno, se reconhecer perdido, se reconhecer sobrecarregado, é essencial para que você reconheça que você precisa de um Salvador. Então, se aproxime dele. E vir a Cristo não significava, na época dele, muito menos agora, simplesmente ser um seguidor físico de Jesus, alguém que anda atrás de Jesus, porque Jesus era seguido por milhares de pessoas no seu tempo. Mas as milhares de pessoas que o seguiam foram as mesmas que o crucificaram. Todas essas pessoas foram reduzidas ao número de aproximadamente apenas 500 pessoas que foram testemunhas da sua ressurreição, conforme descreve Paulo lá na Epístola aos Coríntios. Então, e se você pensar naqueles que realmente tinham conhecimento mais próximo de Jesus, eram esses 70, e principalmente os 12. Então, ter um conhecimento teórico de quem é Jesus, ter uma aceitação apenas de boca para fora a respeito de Jesus, não é suficiente. Segui-lo exige compromisso, exige renúncia. Muitos queriam seguir Jesus e declaravam isso. Jesus Cristo dizia a cada um deles: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Ou o Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a cabeça. Até as raposas têm a sua toca. Eu não sei nem onde eu vou dormir hoje. E por fim ele disse: quem põe a mão no arado e depois olha para trás não é digno de mim. Jesus Cristo não facilitava as coisas,
Mas ele dizia claramente: seguir-me é para poucos. Seguir-me é para aqueles que realmente se comprometem a algo chamado discipulado, ou seja, ser um imitador de Cristo, ter comunhão com Ele, abrir mão de tudo mais para seguir somente a Ele. Em última instância, vir a mim significa uma coisa: crer. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados. Para o dia de hoje, o que eu poderia dizer de mais preciso sobre isso é crer. Crer em Cristo, com tudo que a palavra crer implica, não somente o conhecimento intelectual, mas o envolvimento de corpo e de alma. Crer em Cristo é mais ou menos como uma criança acredita no pai e na mãe dela. Se você tem um filho pequeno, você sabe que se você mandar ele pular de uma altura, ele vai pular. Ele nem pestaneja, ele sabe que você vai segurar. Se você falar assim, pula de costa, ele vai pular. O adulto já não faz isso. O adulto já é desconfiado. Mas Jesus diz que a gente tem que se fazer como uma criança, receber o reino dos céus como uma criança. Então crer, é ir a Cristo de olho fechado, é abrir mão de tudo, é saber que Ele vai te sustentar, que Ele vai te amparar. E Jesus Cristo promete: se você vier, por mais cansado que você esteja, eu te aliviarei. O segundo imperativo do texto, o segundo convite que Jesus Cristo faz na sequência é: tomem sobre vocês o meu jugo. O que parece algo contraditório nesse texto, porque Jesus Cristo está justamente propondo trazer alívio para quem já está sobrecarregado. Será que Ele está dizendo que além da carga que eu estou levando, eu tenho que também levar a carga de Cristo? Parece absurdo o que eu estou falando, mas é exatamente o que a grande maioria das pessoas faz. Elas continuam com a incumbência, com o dever, com o compromisso pessoal de tocarem adiante as suas vidas, de tocarem adiante os seus sonhos, de realizarem as metas da sua vida, de buscarem a sua satisfação, seja na carreira profissional, seja num casamento perfeito, seja numa carreira acadêmica, seja no que for, e ainda assim tem o bendito do pastor na igreja que não para de me cobrar: por que eu faltei, por que eu não fui, o que está acontecendo comigo, e tal, e tal, e tal. Ou seja, a igreja é mais um fardo para eu carregar. Mais uma vez a gente também confundindo igreja com Jesus, né? É óbvio que não é isso que Jesus está falando, mas Ele está propondo uma troca. Larga o fardo que você está carregando. Ou faça o seguinte: equilibre o fardo que você está carregando com um instrumento chamado jugo. O jugo era um instrumento de madeira, no qual os fardos, né, que são os sacos onde se carregam a carga, o peso, eram equilibrados sobre os ombros da pessoa que carregava. Então era uma maneira de você levar um peso que normalmente você não aguentaria, não conseguiria equilibrar, sem que isso te machuque, sem que isso te sobrecarregue. Mas eu entendo que Jesus está mesmo mandando você deixar, inclusive, o fardo para trás. Porque Ele diz que, no finalzinho do versículo 30, que o jugo dele é suave, ou seja, não machuca as costas, e o seu fardo é leve. E isso faz todo sentido pelo contexto que nós já apresentamos. Ele exclama ao Pai em gratidão porque os pequeninos compreenderam as coisas que estavam ocultas aos sábios entendidos. Ele, no contexto, rechaça as cidades dos fariseus e dos escribas que não criam nem mesmo
na base de milagres a respeito do seu ministério, e que até mesmo Sodoma e Gomorra ficariam envergonhados dessas cidades. E finalmente ele declara ter tudo nas suas mãos, entregue pelo seu Pai, e conhecer o Pai como ninguém. Então, nesse contexto, nos parece que é exatamente isso. Jesus está propondo uma troca, que a gente carregue o fardo que Ele nos propõe mediante o jugo que Ele tem para nós. A palavra jugo, na literatura rabínica, é usada muitas e muitas vezes para se referir justamente àquela lista de leis, de encargos que uma pessoa deveria cumprir para ser um crente aprovado, para ser alguém aprovado conforme o padrão da religião. Se a pessoa não pudesse cumprir minimamente com aqueles preceitos, então ela era um crente de segunda categoria, ou era uma pessoa que ainda precisava se esforçar mais. A religião humana, seja ela qual for, desde o judaísmo até o shintoísmo, todas elas estão estribadas no esforço humano. Você precisa ser uma pessoa boa para alcançar aquele tipo de salvação que essa religião propõe. Você tem que ser mais bom do que ruim, né? Pelo menos. Você tem que equilibrar as coisas, pelo menos, que assim, dependendo aí da religião, você vai evoluir, você vai, enfim, pagar os seus pecados, e etc, etc, etc. Esse fardo que é insuportável, Jesus Cristo está dizendo, largue ele. O que eu estou te propondo é outra coisa. O que eu estou te propondo não é o jugo dos escribas e dos fariseus. Eu estou te propondo aquilo que eu vim para fazer e cumprir. Profetizado pelo profeta Isaías, no Cântico do Servo Sofredor, Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Ele foi pisado pelas nossas transgressões, ele foi traspassado pelo nosso pecado. O Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, mas ele levará sobre si os pecados de muitos e intercederá por eles. E ao final verá a sua posteridade e se regozijará nela. Essa profecia foi cumprida em Cristo. Ele é o servo do Senhor, que tomou sobre si as nossas dores, e não somente isso, todas as demais consequências do pecado, porque ele tomou sobre si o próprio pecado. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele é o nosso substituto. Ele levou o peso que você não pode suportar. Então aquela culpa que está te oprimindo, eu nem precisava do sermão hoje, o cântico já falou, né? É porque você não entregou a Ele em oração. Jesus Cristo é o verdadeiro amigo, Ele disso prova, nos mostrou, né? Para que, por isso Ele deixou a sua glória, se fez um de nós, morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para garantir que você tivesse acesso aos méritos dEle e à justiça dEle em seu lugar. Há um terceiro imperativo no texto, que é: aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Eu não sei quantas pessoas aqui vieram da zona rural, ou já observaram isso. Pelo menos na cidade que eu estive, no período que eu fui pastor em Goiás, eu vi muito disso, até porque existia uma romaria, e nessa romaria da igreja católica lá, tinha desfiles de carros de boi, né? E o carro de boi, ou um arado, ou qualquer outro instrumento puxado por bois, normalmente eles são configurados para serem tracionados por uma junta, e não por um boi sozinho. É diferente
utensílios ou dos instrumentos de transporte tracionados a cavalo, que o cavalo pode ir sozinho, ou os muares podem ir sozinhos. Mas o carro de boi, ou qualquer outra ferramenta de boi, é feito sempre por uma junta, ou seja, de pares de bois. Pode ser 2, 4, 6 ou até 8. E a ferramenta que é usada para tracionar o carro e atrelá-los e conectá-los aos bois é justamente o jugo, que no linguajar mais popular brasileiro é chamado de canga. O jugo é a canga, é aquela madeira torta que vai no pescoço do boi e que conecta o boi da esquerda com o boi da direita, e os dois juntos puxam o carro. O fazendeiro experiente, ele coloca normalmente um boi novo, forte, robusto, impulsivo, doido para dar conta do trabalho, e coloca um boi velho junto. Ele não coloca 2 bois novos e fortes, porque o boi novo e forte, ele é impetuoso e não conhece o serviço, não conhece o caminho, e vai arrebentar o carro, com toda certeza. Ele também não coloca 2 bois velhos, porque senão o ritmo vai ser muito devagar do serviço. Então ele faz esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio. Quando eu chego nessa parte do texto, me dá a impressão que Jesus não está falando só daquela canga usada para uma pessoa equilibrar 2 fardos, mas que ele está aqui usando mesmo a ideia de uma canga que é usada por 2 bois. É como se Jesus falasse: você é um boi e eu sou o outro. Esteja conectado a mim pelo mesmo jugo, pela mesma canga, e aprenda comigo. Então, é como se Jesus dissesse: você é um boi muito novo, você se acha forte, você acha que pode tudo. E quando tem um problema na sua vida, você vai lá e tenta resolver do seu jeito. Quando você tem uma angústia, você tenta lá resolver com aquilo que lhe parece o mais correto. Quando você tem uma decepção, você se entrega a essa decepção, buscando tampar ela também, enfim, com a sua astúcia, com o seu engenho, com o seu conhecimento, com a sua sabedoria humana. E o que acontece na maioria das vezes? Você quebra a cara. Você não encontra alívio para essa sobrecarga. Talvez você se afunde mais no sentimento de culpa, na depressão, na ansiedade. Jesus Cristo diz assim: coloque sobre você a minha canga e aprenda de mim. E aprenda de mim. Ele está dizendo: eu sou o boi velho. Eu conheço o caminho. Eu sei onde você pode passar e onde você não pode passar. Eu sei qual o caminho que vai arrebentar o carro e qual que vai permitir a gente chegar até o fim. Olhe para as minhas pegadas, olhe para os meus passos. E aí nós então descobrimos algo surpreendente. Jesus Cristo não está prometendo para nenhum de nós que vai levar o nosso peso e vai nos dar uma vida de total prosperidade nessa terra, uma vida de sossego nessa terra, uma vida de conforto nessa terra. Em momento algum Jesus está falando isso. Pelo contrário, Ele está dizendo assim: ande do meu lado, que eu vou te ensinar o caminho, que eu vou ensinar você a lidar com isso que está te sobrecarregando, que eu vou te ensinar a administrar isso que está te cansando, para que não te canse por demais, a ponto de você não chegar até o fim da caminhada. Jesus Cristo suportou tudo por nós. Ele suportou o nosso pecado. Ele suportou em nosso lugar as mais terríveis infâmias. Suportou as mais terríveis humilhações. Ele conheceu a nossa dor, as nossas dores. Ele sabe o que é padecer. E Ele suportou isso até o fim. E hoje nos convida
não a andarmos que nem uns doidos, querendo resolver tudo do nosso jeito, dando os nossos pulos, as nossas soluções, acendendo uma vela para Deus e outra para o diabo, tentando de todos os recursos, e quando nada dá certo, eu faço igual o ímpio, o incrédulo, que vai buscar uma solução mística. Só que essa solução mística tem nome dentro da igreja. Você pede oração para o pastor, por exemplo, ou por presbítero, ou por irmão do lado. 6 horas por mim, né? O crente 6 horas, né? 6 horas por mim. É a solução, eu já tentei de tudo, não deu certo, agora 6 horas por mim, né? Quer dizer, é aquilo lá, né? É o plano B. É o plano B. Jesus está falando, não, anda comigo. Anda comigo no tempo da alegria. Anda comigo no tempo da paz, no tempo da tranquilidade. E quando chegar a dificuldade, quando chegar o buraco do caminho, a pedra que está na travessia, quando chegar o obstáculo, eu vou te ensinar como fazer. Você vai estar seguro. Você tem quem te explique, quem te ensine, quem te conforte, quem te suporte, quem te console, quando este momento chegar. Então Jesus Cristo diz, vinde a mim. Jesus Cristo diz, tomem sobre vocês o meu jugo, que por si só já alivia a carga, e aprendo de mim. Ou seja, não se contentem em apenas dizer, Jesus é o meu Salvador. Procure conhecê-lo em profundidade, em cada situação da sua vida, mantendo comunhão constante com Ele. Não somente aos domingos, não somente no culto. Procure conhecê-lo em momentos a sós, diariamente, no estudo da palavra, na meditação, na oração particular, trancada a porta do seu quarto, ore em voz alta, converse com Deus, tenha foco, tenha objetivo, tenha conhecimento na sua conversa com Deus, na sua oração. Tenha o coração aliviado, não com palavras vazias dos irmãos, dos amigos, de muitos livros por aí que somente dizem o seguinte, pare de sofrer, ou então, deixe o seu passado para trás e olhe para frente. Esses livros, essas pregações, esses conselhos estão carregados de clichês. O clichê é aquela peça usada na máquina de imprimir, que é como se fosse um carimbo. Toda vez que passa um pedaço de papel, ele bate e solta a mesma coisa. Não é refletido, não é pensado, não é customizado para você. Jesus Cristo, ao invés disso, diga, ande do meu lado. Eu vou andar com você, eu vou andar o seu caminho, do seu lado. E quando chegar a parte difícil do caminho, eu estarei ali para te ensinar. E finalmente, vocês acharão descanso para a sua alma. Então Jesus Cristo diz que Ele é manso e humilde. As duas palavras aqui, na verdade, são sinônimas no grego. Elas refletem humildade de coração. Ou seja, ao contrário dos fariseus, dos hipócritas, dos pregadores da prosperidade, dos pregadores legalistas, dos livros de autoajuda e de qualquer outra porcaria que você tenha consumido nos últimos meses e anos, Jesus Cristo disse assim, eu não estou querendo ensinar você com arrogância, tipo, faça isso, faça aquilo. Ele é humilde. Mesmo sendo o Senhor e dono e Criador do universo, Ele diga, simplesmente ande comigo. A vida cristã que nos leva a superar o cansaço e a sobrecarga é uma vida vivida, deixa eu repetir aqui, é uma vida vivida um dia de cada vez.
através de crescimento espiritual, através de comunhão, através de oração. É preciso que você esteja disposto a essa caminhada. Não continue acreditando naqueles que dizem pare de sofrer, porque o próprio Cristo, já ressurreto, disse a Paulo: a minha graça te basta. E se a graça de Deus basta, isso não é apenas uma espécie de conforto vazio, é a mais pura verdade. Não existe nada na face da terra que possa preencher o seu coração e te dar verdadeiro contentamento, que não seja a graça de Deus. E então encontrareis descanso para as suas almas. Você talvez hoje se mostre assim, descansado, pronto para voltar de férias, trabalhar, encarar mais um ano de chefe chato, né? De aluno barulhento, de máquinas quebrando, de trânsito caótico. Não sei qual que é a sua dificuldade no dia a dia, você parece disposto a isso. Mas como está a sua alma? A sua alma só encontrará descanso se ao invés de descansar, ou seja, se ao invés de arriar, de desistir, de desanimar, você puder olhar para a cruz e aprender com Cristo dia após dia. Como eu posso fazer isso? Já falei de leituras, já falei de oração, já falei de comunhão, mas eu vou dizer uma coisa a mais para finalizar. Disponha-se a conhecer as pessoas que congregam com você e que estão na mesma caminhada. Identifique entre essas pessoas que são suas irmãs em Cristo, pessoas que conhecem a Cristo há mais tempo ou mais profundamente que você. E esteja disposto a colar nessas pessoas. Cristo não aparecerá aqui encarnado novamente, a não ser no dia que Ele virá para julgar o mundo. Mas enquanto isso não acontece, Ele vai usar os irmãos que estão do seu lado. Pode ser o pastor, pode ser o presbítero, pode ser o diácono, pode ser a irmãzinha que ninguém conhece, mas que é uma pessoa de misericórdia ou uma pessoa de intercessão. Colhe nessa pessoa. E se você, de repente, se sente indigno, pecador, mas tem alguém mais imaturo que você, olhando para você como uma criança, olha o pai fazer a barba lá e quer tentar imitar aquilo, ou a mãe passando batom, um dia eu vou usar também, e deixa a mãe esquecer o batom lá para ver se ela não vai usar rapidinho, né? Disponha-se a ensinar essa pessoa. Separe um tempo do seu dia, um dia na semana, uma tarde na semana, uma manhã que seja. Chame essa pessoa para tomar um café com você. Vá na casa dela, ou simplesmente ligue, ore com ela, pergunta o que ela está passando, oriente da melhor maneira que você puder. E se tiver algo que você não sabe orientar, busque você também a ajuda. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o discipulado acontecerá na igreja quando todos nós seguimos a Cristo, e nós vamos seguir a Cristo quando estivermos seguindo uns aos outros, no espírito do que disse Paulo: sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. E assim nós teremos uma rede de seguidores, como Cristo também nos ensinou a fazer lá há 2000 anos atrás em Israel. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Que todos nós possamos andar mais leves para trabalhar mais para a glória de Deus. Deus abençoe, amém.